Um update recente dos drivers da NVIDIA introduziu uma nova tecnologia. Ela se chama DLDSR, que envolve um bom treinamento para não se atravessar com DLSR, de câmera, tem um monte de sigla, tá ficando uma sopa de letrinhas, mas é uma tecnologia bastante relevante, principalmente para os donos de placas RTX. Quem sabe dá para você aproveitar que sua placa tem mais performance, está sobrando, e conseguir um pouco mais de qualidade gráfica, indo além do que os próprios filtros do jogo têm para oferecer. Então roda a vinheta que eu vou explicar como é que vocês usam esse recurso. Mas antes de continuarmos esse vídeo, deixa eu apresentar para vocês o nosso plano de membros Adrenaline. Além de nos auxiliar a continuar desenvolvendo conteúdos como esse que você está vendo aqui, série de benefícios, como por exemplo, emoticons para você poder interagir com a gente no chat, uma marcaçãozinha indicando no chat que você é um membro, além de ter acesso a mais conteúdos como bastidores do Adrenaline e também, dependendo do plano, você pode até, junto com a gente, escolher um tema para um futuro vídeo. Então dá uma conferida no plano de membros Adrenaline e a todo mundo que consegue contribuir com a gente, seja compartilhando esse vídeo, seja acompanhando nosso conteúdo, seja se inscrevendo nos nossos membros, muito obrigado. Primeiro nós vamos ter que ir por partes para a gente chegar no DLDSR, porque não é só a sigla que é complicada, o que está acontecendo também envolve algumas voltas. Então primeiro, já faz uns anos que tanto a NVIDIA quanto a AMD trazem um recurso que é a super resolução dinâmica. Funciona com a placa de vídeo renderizando o jogo numa resolução maior do que a sua tela comporta, então donos de uma tela Full HD, por exemplo, que estão com uma placa super dimensionada, ou jogos muito antigos que estão rodando a 500 frames, você pode ir lá dizer para ela rodar uma resolução maior que a do seu monitor, reduzir para uma resolução final menor e o resultado é um acabamento muito melhor, principalmente serrilhados, você consegue ganhar detalhes, mesmo espremendo aquela imagem em 4K para Full HD, dá para conseguir ganhos de efeito visual interessantes. O que muda agora com o DLDSR é que a NVIDIA está aproveitando os núcleos tensores, e é por isso que essa tecnologia é exclusiva para a RTX série 20 e série 30, e usando essa parte do Machine Learning como uma etapa para você fazer esses redimensionamentos da imagem e entregar um resultado melhor do que como é feito atualmente, que é basicamente um algoritmo, meio que quando você vai lá no Paint and Brush, dá Ctrl T e arrasta, não tão simples, mas também não tão mais complexo do que isso. Então agora o DLDSR vai usar o Machine Learning e esses hardwares dedicados das RTX para fazer essa transformação de uma imagem menor, de uma imagem maior para uma menor e tentar entregar um nível de qualidade maior. O ponto principal aqui é performance. O DSR, né, o Dynamic Super Resolution, que é o nome que a NVIDIA usa nas suas placas, a AMD chama de Super Resolução Virtual. Por isso que tem o DSR, vocês vão ver essa sigla aparecendo ao longo desse vídeo, é porque é o nome que a NVIDIA dá para esse recurso. A AMD também tem no seu driver e chama ele de Super Resolution. Então, o Dynamic Super Resolution, ele tem um peso bastante grande em performance, porque o que acontece? Você está renderizando uma resolução maior, então, invariavelmente, ele vai ter o peso da performance de você renderizar em 2,5x ou 4x, depende de qual é a configuração que você usa, você tem esse impacto em desempenho. O que a NVIDIA está prometendo é, quando mete na história o seu Machine Learning e os núcleos tensores, ela é capaz de fazer o resultado que você teria renderizando em 4x, ou seja, 4 vezes a resolução nativa do monitor, mas com o nível de performance que você tem quando faria isso em 2,5x, ou seja, você consegue ter um impacto muito menor em quanto a performance que você gasta e o resultado final é tão bom quanto renderizar 4 vezes maior. Isso é bem relevante porque quando a gente faz esse lance de ficar aumentando e diminuindo as coisas, 2,5x é um número meio quebradão. Então, quando você vai reduzir, vai ter momentos que na hora do algoritmo trabalhar, ele não vai saber exatamente o que pôr lá. Diferente do 4x, em que você tem 4 pixels, eles têm que virar um só. 2,5x, aumento de resolução, é um monte de pixel e algoritmo que às vezes se perdem. Então é por isso que o 4x entrega resultados melhores, como eu já vou mostrar para vocês, não só pela quantidade maior de pixels, mas também porque é mais fácil de fazer essa redução. A promessa do Machine Learning é resolver isso. O DLSS trabalha, a tecnologia do Machine Learning consegue fazer correções, consegue tomar decisões mais precisas do que um simples algoritmo de redução e aumento do tamanho de uma escala de resolução. Antes da gente começar os testes, vou passar rapidinho aqui, vou mostrar para vocês como é que você faz isso. Então, tem dois caminhos, dá para fazer pelo GeForce Experience, particularmente, eu gostei mais da abordagem do próprio driver tradicional. Então, se você está no Windows 11, primeiro você tem que abrir esse menu, para depois abrir esse menu, o que é uma interface primorosa, cá entre nós, mas dentro do menu, você pode vir aqui no painel de controle da NVIDIA, né? Também dá para, acho que se você bater o Windows ia aparecer isso aqui. Ali, ó, painel, NVIDIA Control Panel, tava ali, eu digitei errado. Na verdade, ele só entende esse painel. Tá. Vai lá para o painel de controle da NVIDIA. Resumindo, você vai vir aqui em mudar configurações em 3D.
E depois, aqui está o DSR, o Dynamic Super Resolution, segue por aqui e eles incluíram a tecnologia do DLDSR dentro dessas caixas de opção. Fizeram uma separação, então escala herdada é o tradicional DSR, aqui em cima está o escala DL, ele usa Deep Learning, então até diz aqui, ó, mesma qualidade, 2 vezes mais eficiente. Aqui um ponto importante, a gente está com uma 3080 Ti num monitor 4K, uma placa de captura 4K, então ele está sugerindo coisas insanas, como por exemplo em 2,25, não era 2, eu estava dizendo 2,5, mas era 2,25x. Ele está sugerindo a gente renderizar em 6.144 por 3.240, que é muito. Mas isso você vai fazer com o seu monitor Full HD. Como nossa placa de captura é 4K, ele usa de referência a configuração da conexão HDMI. Então aqui vai aparecer um valor baseado em cima do Full HD e não vai ser uma resolução tão absurda. E é importante que ele desabilita a opção do DSR tradicional se você habilita o DL. Vocês já vão ver, porque isso aqui vai surgir automaticamente no jogo. Então eu vou aplicar e depois de aplicado é só pular no jogo. Você também pode mexer em algumas configurações como suavidade. Isso aqui eu acho interessante vocês manterem ou em 33% ou talvez até subir para 50%. Se você zerar a suavidade, ele costuma... O Machine Learning dá uma forçada na mão, às vezes as texturas ficam muito puxadas. 33% funciona bem. E o resultado é que se você abrir o jogo, você vai ter este resultado aqui. Então, começando com Full HD nativo, usando Red Dead Redemption de referência. E tá legal. Em Full HD, qualidade ultra, a 3060 tá suave. Tá entregando mais quadros do que a placa de captura, inclusive, consegue pegar, que é 30 frames por segundo. E quando a gente começa a adicionar as tecnologias do DSR tradicional, então nós temos o 2,5x e o 4x, pode perceber que ambas estão entregando mais detalhes na imagem. Então nós temos 2,5 já começa a entregar um pouco mais de definição na roupa do personagem e principalmente o 4x está entregando um resultado muito mais detalhado nessa cena. Veja como mesmo a imagem final sendo em Full HD, vê como ela é melhor quando você renderiza em 4K e reduz por um tamanho menor. Agora, olhando um pouquinho mais próximo, os dois modos do DSR, a gente vê a vantagem do 4x versus o 2,5x. Tanto na quantidade de detalhes, como também em algumas das formas e cintilações. O 2,5 ele tem um número meio estranho, então o algoritmo tem mais dificuldade de definir o que vai ser colocado em cada um dos pixels, e algumas bordas cintilam um pouco mais. E agora entrando em ação o DLDSR, lembrando, ele é o Deep Learning Dynamic Super Resolution, ele é um DSR com uma pitadinha dos Tensor Cores da linha RTX, e nós conseguimos ver que é comparável com o que o 4x no DSR entrega em termos de qualidade. Colocando o lado a lado aqui, os dois modos, os 2,5x, é bem perceptível a vantagem do DLDSR comparado quando era apenas o DSR tradicional fazendo esse efeito, entregando uma definição bem mais interessante. E quando a gente coloca isso lado a lado com o DSR em 4x, a gente vê como é bem próximo do que a NVIDIA está afirmando, que o DLDSR 2,5x vai conseguir entregar algo parecido com o 4x, e é o que está acontecendo. O que eu gosto bastante é que principalmente, não só os detalhes, mas principalmente como algumas formas ficam mais definidas. Então vê como a grade fica um pouquinho mais... até tem uma variação da iluminação ao longo das capturas, mas ainda assim dá para ver como as grades não tem apenas menos definição, mas elas também, as formas não são exatamente... são um pouco mais indefinidas. Algumas curvas, alguns detalhes estão com alguma variação por conta dos 2,5x de resolução do DSR. Fica complicado para o algoritmo entender exatamente qual é o pixel que tem que ir ali e as formas se perdem um pouco. E no DLDSR, o 2,5x não tem esse problema. Ele tem mais definição e a eficiência do algoritmo melhor. Mas é claro que não adianta entregar um resultado gráfico melhor se no fim do dia vai ferrar muito a performance do seu sistema. E o DLDSR precisa entregar isso. Bom, não adianta nada melhorar a qualidade gráfica se a gente vai ter um impacto muito grande em performance. E é por isso que eu coloquei em ação o Horizon Zero Dawn para a gente fazer um comparativo de desempenho, usando o seu benchmark. Então nós rodamos ele para ver como se sai o desempenho. Em Full HD nativo, a 3060 que nós usamos está sobrando para Full HD, muito. E habilitando os DSR tradicionais, o 2,5x tem um impacto para trazer para o Quad HD. Então a 3060 roda na faixa de 60 frames com tudo no Ultra, enquanto que o 4K penaliza muito ela. Ela passa a rodar sem o DLSS, ela não tem condições de entregar 60 frames. Não se sai mal, ela entrega uns 40 frames, mas ainda assim não é o suficiente. E quando entra o DLDSR, nós vemos que a proposta da NVIDIA está
basicamente se cumprindo baseado nos nossos testes. Ela entrega o nível de performance do DSR tradicional em 2,5x, sem, claro, o Deep Learning na equação, só que ela entrega a qualidade gráfica do DSR em 4x, um impacto bem menor em performance. Então, inclusive, ela cravou o resultado do DSR 2,5x, o resultado é muito semelhante, apesar que o esperado até que foi um pouquinho pior que o DSR, ao adicionar tensor cores no algoritmo e tudo mais, mas nos nossos testes a gente não percebe essa diferença. Então, o DSR 2,5x e o DLDSR em 2,5x entregam um resultado muito semelhante. Isso mostra como vale a pena usar ele. E um ponto bem relevante aqui é que o DLDSR... quanta sigla! Ele não impede você usar o DLSS também. Então, você pode fazer um curioso processo de renderizar numa resolução menor, usar o DLSS para aumentar ela e depois usar os tensor cores para reduzir para uma resolução menor. É meio como o jeito da minhoca caminhar, sabe? Que se estica, contrai, e cada quadro você está fazendo basicamente isso. Você está aumentando, diminuindo, e acredite se quiser, o resultado vai ser bom para os gráficos. Então, os games que têm suporte ao DLSS, você pode usar o DLDSR e o DLSS e ter uma melhor performance gráfica e ter mais desempenho. Especialmente se você tem performance gráfica sobrando. Por exemplo, uma 3060 em Quad HD está rodando acima da casa dos 60, mas, por exemplo, você pode usar o DLSS para trazer para o 4K e usar os Tensor Cores para trazer de volta para o Full HD ou Quad HD. É um jeito de você explorar o uso dos Tensor Cores, que tem suporte ao DLSS, e entregar uma qualidade melhor. Ou mesmo games mais antigos. Mesmo que você não tenha o DLSS, mas está sobrando a sua placa de vídeo, é um jeito de você buscar mais qualidade gráfica, renderizando numa resolução maior, e com isso ter um resultado mais interessante se tiver um hardware sobrando. Galera, essas são as nossas impressões com o DLDSR, um recurso cheio de letras que dá um nó na cabeça, mas é uma boa pedida, principalmente para você aí que está com uma placa de vídeo super dimensionada para o game que você está jogando ou para o monitor que você está jogando. Então você pode aproveitar para melhorar a qualidade gráfica, melhorar a definição, melhorar as bordas, o serrilhado, aproveitar os Tensor Cores, principalmente se eles não estão sendo usados porque o game não dá suporte a eles. E para mais vídeos testando hardware e software, é só assinar o canal Adrenaline que vocês ficam sabendo quando a gente luta para aprender essas siglas cada vez mais longas e traz os testes para vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau!